Momento Insight, um oferecimento Luz Gospel, a luz da palavra com Gustavo Reis. Insight na língua inglesa é definido como a capacidade de entender verdades escondidas. No Momento Insight de hoje, nós iremos falar a respeito da busca pela fama que leva a Babel. Isso mesmo, que leva a Babel. Vamos ler a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. E façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Precisamos entender que Sinar em hebraico significa espalhando, país de 2 rios. Babel em hebraico significa confusão, balbúrdia. Sem em hebraico significa nome, fama. E Arfaxade em hebraico significa eu falharei como peito. Mas o que isso quer dizer? Aqui, no primeiro versículo, a palavra diz: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Ou seja, o povo era unido entre si, mas não estavam unidos com Deus. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Ou seja, quando não estamos unidos com Deus, somos espalhados, nossa obra não permanece. Sinar em hebraico significa espalhando, ou seja, eles quiseram habitar em Sinar e foram espalhados. Habitamos em Sinar, habitamos em um lugar que nos levará a sermos espalhados. Habitamos no país de 2 rios, ou seja, nós geramos confusão. 2 rios, 2 revelações da palavra de Deus, e isso espalha as pessoas. Sinar em hebraico significa também país de 2 rios, ou seja, 2 revelações da palavra de Deus, ok? Nós devemos parar de questionar os homens que Deus colocou em nossa vida para nos dar conselhos, parar de gerar dúvida em relação à palavra de Deus. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Perceba aqui que o que motivou eles, ok, a querer tocar no céu e a construir esta cidade e esta torre alta foi fazer um nome, fazer uma fama para que eles não fossem espalhados. Mas aquilo que eles temiam sobreveio sobre eles, ok? E porque eles estavam com o coração errado, fazendo a obra de uma forma errada, eles foram espalhados. Nós não podemos buscar fazer as coisas para obter fama, para obter nome. Nós temos que querer tocar no céu para estarmos unidos com Deus. Mas perceba que eles disseram assim: nós façamos uma torre para tocar nos céus. Ou seja, eles quiseram fazer aquilo com a força do braço deles e não convidaram a Deus para fazer esta obra. Jó 3, versículo 25 diz: Porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Ou seja, eles fizeram algo
com medo de serem espalhados. E na verdade o que aconteceu foi que eles foram espalhados. Por quê? Porque eles fizeram algo pelos motivos errados. Eles quiseram fazer algo na força de seus próprios braços e se esqueceram de convidar a Deus e conhecer a sua vontade. O povo quis fazer algo para Deus, para tocar o céu, e se perdeu em busca da fama, em busca de fazer um nome. E o mal que eles não queriam lhes sobreveio. Eles queriam tocar o céu e fazer nome para não serem espalhados. E porque eles se perderam em suas intenções, eles acabaram sendo espalhados. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Deus não gosta de independência. Temos que ser totalmente dependentes de Deus. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Ou seja, eles substituíram a pedra angular, a rocha, Jesus Cristo de Nazaré, por tijolo para fazer a obra. E o tijolo é o quê? É uma obra feita por mãos humanas, ok? Simboliza a independência de Deus. Simboliza a confiança na força do seu próprio braço. Betume é o quê? É a substância impermeabilizante na pavimentação de estradas. Serve basicamente para atingir e proteger madeiras. Serve para acender fogueiras nos altares. Quando eles substituíram ali, ok, a pedra, a rocha, que é Jesus, por tijolo, pela força do seu braço, então eles não puderam produzir o betume, ok, a proteção divina. O betume prolonga a vida útil e protege do ataque de cupins, protege do ataque do inimigo. Quando o povo substituiu a pedra, a rocha, por tijolo, não pôde mais produzir betume, e o povo ficou sem a proteção de Deus. Porque o betume tem sua origem em organismos vivos, é formado nas rochas de origem orgânica. Os betumes e os diversos tipos de carvão mineral formam os dois principais tipos de rochas que se queimam. Sem o betume não há fogo no altar, ok? A formação do betume natural começa com a sedimentação de micro-organismos marinhos, denominados plâncton, no leito oceânico. Esses micro-organismos eventualmente morrem e formam um sedimento rico em matéria orgânica, cujo destino deverá ser a decomposição anaeróbica. Esse processo retira boa parte do oxigênio e nitrogênio da matéria orgânica e, consequentemente, concentra o carbono e o hidrogênio que servirão para a formação posterior dos hidrocarbonetos. A etapa final é a fossilização, que é desencadeada a partir da alta pressão e do calor presente nesse microambiente marinho. Ou seja, é preciso morrer para as nossas vontades, para se produzir betume e ter fogo no altar, para se produzir a proteção de Deus e ter a chama, a presença de Deus nas nossas vidas. Aqui os micro-organismos, eles morrem para se produzir betume, então é necessário que nós venhamos a morrer. É preciso passar pela fase de fossilização, ser deixado de lado, esquecido, e passar pela alta pressão e calor para se produzir betume e ter fogo no altar. Cal serve para unir, para dar liga, para unir e revestir as alvenarias. Ali eles tinham esquecido do cal. Eles queriam apenas produzir o betume e esqueceram de produzir o cal. Ou seja, eles não estavam unidos com Deus. Eles estavam apenas unidos entre si. Eles substituíram a pedra, a rocha, por tijolos. Quiseram agir na força de seu braço e não na vontade de Deus. Queriam usar o betume, a proteção de Deus, o fogo do altar, para edificar seus próprios sonhos, seus próprios monumentos, e esqueceram do cal, da união com Deus, do revestimento do poder de Deus, da vontade de Deus sobre suas vidas. Deus mandou a Noé: betumarás com betume sua arca, tanto por dentro como por fora. Precisamos da pedra angular, da rocha que é Jesus, habitando dentro de nós e por fora nos dando proteção. Precisamos do betume, da proteção de Deus, do fogo do altar, e precisamos estar em união com os propósitos celestiais, unidos com Deus. Este povo
Eles quiseram fazer uma torre para tocar nos céus, mas eles esqueceram de convidar a Deus. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Eles quiseram habitar em Sinar. Eles quiseram ser independentes de Deus, e o Senhor os espalhou. E na verdade, o nome e a fama que eles queriam acabou se chamando Babel, que significa confusão em hebraico, desordem barulhenta, tumulto, situação confusa. Eles quiseram tocar o céu com suas próprias forças, por motivos errados, em busca de nome e de fama. Se esqueceram de Deus, não tiveram a proteção divina, o fogo do altar e foram confundidos e espalhados. Sua fama se tornou em confusão, tumulto, se tornou Babel. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. Esta é a geração de Sem, é a geração de quem busca o nome, de quem busca a fama. Sem em hebraico é fama, é nome. E é a geração que gera Arfaxade, que significa eu falharei como peito. É uma geração que falha em dar alimento espiritual ao próximo, porque no fundo querem fazer nome, querem fazer fama. Receba o Momento Insight de hoje, a verdade escondida em quem busca pela fama e acaba se tornando Babel, confusão. Fiquem com Deus. E eu queria te fazer um convite. Se você está com alguma enfermidade, ou tem se sentido triste, oprimido, se as coisas não têm dado certo na sua vida, se você tem sido atormentado por pensamentos, vultos, vozes, pesadelos e deseja receber libertação, amém? Cura sobre a sua vida, amém? Se você deseja receber respostas de Deus, me adicione no Zap Zap. O meu número é 013 98201 9903, amém? E me envie o seu nome e sobrenome, que eu quero estar orando por você, amém? É tempo de Deus mudar a sua história, amém? Venha conversar comigo, venha me visitar, ok? E se você já é um guerreiro do Senhor e já prega a palavra, ou é um adorador e deseja colocar a mão no arado, entre em contato comigo também. Vamos desenvolver projetos evangelísticos juntos, amém? Ou se você quiser doar algo para a obra do Senhor, alimentos, roupas, me procure. Existem irmãos precisando de doações, amém? E se você deseja me convidar para ir visitar o seu ministério, também entre em contato comigo, amém? Irei visitar o seu ministério com o maior prazer. O reino precisa avançar. Aguarde seu contato.